palpação muscular em relação à palpação óssea. O que vocês acham? Lembram quando a gente conversou sobre... Quando tem a dinâmica, né? Tem a palpação estática e dinâmica, a gente vai sempre estática, você lembra? Estática parada. É, porque essa é a diferença da palpação, principalmente articular. Você não verifica o movimento dentro da articulação, né? Uhum. Mas o que vai mudar pra gente? O que vocês esperam encontrar na palpação óssea? Quando a gente fez a palpação, na palpação muscular, quando a gente fez a palpação óssea, vocês buscavam um tecido rígido, né? Uma proeminência, tecido mais endurecido e tudo mais. E agora, o que vocês esperam encontrar? Mais maleável e o que mais? Qual que é a outra característica? Maior, professor. Maior? Depende, tem músculos grandes e pequenos, né? A gente vai buscar um tecido mais mole em relação ao tecido ósseo, em estrutura, né? E qual que é uma propriedade do tecido muscular que só ele tem? Contração. Contração? Como? Contração? Contração. E a gente vai conseguir verificar isso? Sim. Não. Eu acho que sim. Sim ou não? E agora? Conseguimos ou não? A gente consegue ou não fazer a palpação da... sentir o movimento do músculo? Então vamos visualizar isso. Aqui, depois, então, quais são os músculos, né, principais da cintura escapular? Me ajudem. Quem que deu tempo de vocês colarem ali? O que apareceu? Nem precisa de jaleco, né, depois. Pela descrição aí é o subescapular e Subescapular e quem mais? infraescapular. Músculo Infraescapular. deltoide. Deltoide. Redondo, Oi? né? Peitoral, quais peitorais? Será que a gente consegue... Qual a relação entre o peitoral maior e o menor? Abdução. Relação entre eles. O maior é superficial em relação ao menor. Alguém falou isso, correto? Sim. Então quer dizer que o menor é profundo em relação ao maior. Se um é superficial, o outro é profundo. Lembra dos termos de comparação, né? Então, se eu vou palpar um peitoral menor, que é profundo ou maior, será que a gente consegue acessar? Não, porque ele é profundo. Menor. Então vai ter alguns músculos que a gente vai falar que a gente não vai conseguir fazer a palpação deles como um todo, palpar ele na íntegra, mas a gente vai conseguir acessar em alguma parte dele, tá? Então eu vou estar sinalizando para vocês. Por exemplo, o peitoral maior a gente consegue fazer a palpação dele todo, porque ele é uma musculatura superficial, né? Lembra onde é que ele está? Lado direito ou lado esquerdo do nosso boneco aqui? Esquerdo. Esquerdo. Pra gente, esquerdo. Do boneco. Maior. Esse aqui é o boneco, pescoço, cabeça, olhando pra vocês, tipo eu aqui. Maior, né? Peitoral maior tá do lado esquerdo ou direito? Direito todo mundo? Concorda? Sim? E do lado esquerdo quem que tá aparecendo? O menor. Então esse boneco, ele tem essas representações. Se a parte superficial é esse lado, retirando uma primeira camada, o que a gente tem em segundo plano tá aqui do outro lado. Ok? Então o peitoral maior, né? E o peitoral menor tá aqui. Onde que se eu transpuser o maior aqui, onde é que eu vou conseguir encontrar o menor? Ele vai ter origem aqui no processo coracoide. Lembra do processo coracoide que a gente palpou lá passada? Então a gente vai conseguir palpar ele aqui nessa extremidade, tá bom? A gente não vai conseguir palpar ele nessa extensão aqui para baixo. E assim por diante eu vou falando com vocês no decorrer. Então a gente vai ter para a aula de hoje peitoral maior e peitoral menor na região anterior. Quem que é esse aqui?
Serrátil. Serrátil anterior. Dei um sobrenome por quê? Porque tem outro. Tem serrátil posterior depois. Então, quando tem outro, a gente precisa dizer de qual que eu estou falando. Que nem o peitoral. Maior e menor. Deltoide é o deltoide, sem sobrenome. Então, tome cuidado com isso, tá? Então, serrátil anterior, peitoral menor, peitoral maior. Para essa parte anterior da cintura escapular. Quem mais aqui, ó? Essa aqui. Que músculos vocês lembram aqui? Infraespinhal. Supra. Então, a espinha da escápula que a gente palpou na aula passada vai servir de referência para a gente achar acima dela o supra, abaixo. Quem mais? Redondo menor também, ali. Sub o quê? Subescapular. Subescapular. Onde é que ele está aqui? Atrás. E a gente vai conseguir palpar isso? Vai ser uma palpação indireta aqui. A gente não palpou a borda lateral da escápula. Borda lateral, essa aqui? Medial. Borda lateral. A gente fez essa palpação da borda lateral da escápula. A gente vai entrar por aqui, pela região axilar, para acessar o subescapular, tá? Infra, supra, então tomem cuidado. Supraespinhoso, infraespinhoso. Acima e abaixo da espinha da escápula. Subescapular por debaixo da escápula. Outro músculo aqui atrás. Tudo bem isso lá no locomotor? Para todo mundo? Sim? Quem mais que você falou aqui antes? Redondo menor. Redondo menor e Maior. que não está aparecendo aqui, que ele fica logo abaixo, né? Eles têm uma relação próxima, um em relação ao outro, menor e maior. Aqui pro lado de cá, quem que a gente tem? Romboides. Quais são? Porque vocês falaram no plural. São 3, mas eu não lembro. São 3? É um maior e 2 menor, né? E agora? É sim, é um mais grosso e 2. Romboide maior e romboide menor. Romboide maior e romboide menor. São dois. São dois. Dois para cada lado. Tanto tá? que separa o romboide maior e o menor é a espinha da escápula. Ela é uma linha de referência, Uma linha né? de referência. Tá? Porque é imaginário, a gente não tem a estrutura das costas aqui. Mas o que ele faz? Ele está entre a borda medial da escápula, que a gente já palpou na aula passada, e a coluna vertebral. Naquele espaço a gente vai ter a posição dos romboides, certo? Qual que é o movimento que ele faz? Aproximar a escápula, as escápulas uma da outra. Então ele traz para trás aqui. A gente, para fazer a palpação da musculatura, a gente vai precisar saber o principal movimento daquele músculo que a gente está palpando. Por quê? A gente vai palpar o músculo em repouso, na posição que a gente sabe anatomicamente que ele fica, e a gente vai pedir a contração dele resistida. Lembra que a gente fez uma prática aqui? Acho que foi do bíceps? E fica bastante diferente, e então aí que a gente percebe a contratilidade do músculo, na palpação. Até... E é ali que eu garanto que eu estou na musculatura que eu estou buscando, tá? Até, por exemplo, ali o supra e o infra, fazendo um movimento assim, dá pra verificar, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Como? Porque a origem e inserção é no tubérculo menor e o outro no tubérculo maior, isso aí. Não pela origem e inserção, pelo Não. movimento mesmo. Então, o que é o movimento dele? É a rotação externa? Rotação você externa. vai resistir uma rotação externa. E aí vocês têm que pensar onde que vocês vão resistir. Que movimento que eu quero? A rotação externa é esse movimento. Rotação externa de ombro. Então, eu vou resistir aqui. E aí eu vou estar lá na região da musculatura que eu quero palpar com a outra mão. Preciso das duas mãos. Então, a parte de autopalpação para a musculatura é mais difícil, porque vocês precisam das duas mãos, uma para resistir e outra para palpar. Tá? Na aula passada vocês fizeram a autopalpação das estruturas ósseas, vocês testaram, né? Os tubérculos do úmero, maior e menor, na rotação, lembram disso? Para quem não estava, precisa dar uma olhada no que foi trabalhado, tá? Para não ficar pendurado, a gente vai estar sempre resgatando. Vamos lá então? Então o que a gente precisa hoje para trabalhar é ombro, por isso que eu combinei com a Manu. Até a gente pedir um data show para outra sala lá, para trabalhar na clínica, ficava mais fácil a gente vir trabalhar aqui
e o ombro fica tranquilo de a gente fazer em sala de aula, tá? As próximas aulas a gente vai já deixar pedido do Data Show e a gente faz naquela outra sala lá que tem os tatames e também tem espaço para a gente trabalhar, combinado? Então vamos lá, região anterior do tórax e ombro a gente vai ter peitoral maior, peitoral menor, subclávio, já ouviram falar? Sim, ó. Onde é que ele fica? Aqui, ó. Esse músculo. Abaixo da clavícula. Então vamos tomar sempre tentando buscar a nomenclatura, porque isso vocês vão ter nas provas descritas depois, tá? Quem que é esse aqui? Esternocleidomastoide. Não aparecia aqui na nossa estrutura, né? Mas vocês lembram do esternocleidomastoide. A gente vai palpar ele depois também junto com a musculatura do pescoço, mais lá pra frente, a parte da coluna. E o serrátil anterior que a gente viu aqui no boneco, né? Na parte. Na região posterior, supra e infraespinhal, falamos. Subescapular, redondos, maior e menor, falamos, né? Romboides, grande dorsal que recobre, né? Que vem mais para a parte baixa das costas. Elevador da escápula, já ouviram falar desse músculo? Onde é que fica? E o trapézio está recobrindo todos esses, uma grande parte desses outros que a gente falou aqui. Então a gente vai palpar, vamos supor, o supraespinhal por cima do trapézio. Tá? Só que aí a gente vai buscar o movimento dele. O que é o movimento dele? E aí eu vou naquela posição, faço o movimento dele, eu vou estar conseguindo perceber por cima do trapézio. Como se a gente tivesse colocado um lençol por cima do outro, ou o cobertor por cima da coberta. A gente vai sentir o que está por debaixo. Então sempre tenho isso também em mente, tá? E no braço, dependendo como for o andamento da aula de hoje, porque a aula que vem continuamos com o membro superior, região de braço, parte óssea e muscular, tá? Então provavelmente esses músculos aqui vão ficar para a aula que vem. Mas na região de braço é deltoide, bíceps braquial, tríceps braquial. A gente vai ter mais alguns depois, tá? Tá faltando o córaco braquial, que não está aparecendo aí na nossa lista, que também vem para o membro superior aqui, para a parte proximal, a gente vai ficar para a aula que vem. Já ouviram falar no córaco braquial? Córaco braquial, essa parte aqui do bíceps. Pelo nome, de onde que ele vai para onde? Processo coracoide e até o... E ele vai para o número, tá? Vai ter um ângulo bem oblíquo. Colocando essas aulas lá então para vocês, achei que vocês já tivessem acesso. Tem algumas imagens aqui do livro onde eu acho bem interessante porque ele traz em cores diferentes, né? Onde que a gente tem a inserção, por exemplo, aqui é o córaco braquial, tá? E o córaco braquial de novo aqui, ó. Então daqui até aqui, origem e inserção, que agora a gente já fala inserção proximal e distal, né? Não necessariamente origem de um lugar para outro, porque ele pode fazer um movimento de cá para cá ou de lá para cá. Então são duas inserções, proximal e distal, medial e lateral, enfim. Dependendo do autor, trabalha uma nomenclatura, mas o que eu quero mostrar é que ele pinta o local onde vai estar se inserindo a musculatura, tá? Então o peitoral aqui, né, tem uma parte importante do peitoral maior e depois ele desce. Cadê o nosso boneco aqui, ó? Peitoral maior. Depois ele desce, ele não vai até o final da clavícula. Então aqui a gente consegue acessar o menor. Tá? E assim por diante. Então vou colocar lá para vocês poderem dar uma olhada, explorar um pouquinho onde é que está, né, na parte óssea, a fixação desses músculos que a gente está conversando. Tem isso também aqui para os outros músculos da cintura escapular, tá? Região anterior, então, a gente vai começar com o peitoral maior e menor e o subclávio, tá? Peitoral maior aqui, já vimos ali no boneco o peitoral menor e o subclávio, onde é que ele fica? Deixa eu ver se ele aparece numa outra figura nossa aqui. As três camadas de fibra aqui, né? O serrátil anterior, o esternocleido, subclávio não está aqui, ó, subclávio, tá? Retirando o peitoral maior, ele vai estar aqui logo abaixo da clavícula atravessando. É mais difícil de visualizar ele aqui, mas a gente vai conseguir perceber isso
na palpação no colega mesmo, tá? Então vocês vão trabalhar em duplas ou em trios. Já podem se organizar para isso. E a gente vai começar com essa musculatura aqui, ó. Os roteiros são assim, ó, gente, que eu vou colocar lá para vocês. Então tem aqui o peitoral maior, eu coloquei origem e inserção só para revisão. Principais pontos de origem e inserção não é conteúdo da disciplina. Vocês já viram isso? Locomotor. Mas a gente é só para dar uma relembrada onde que está a localização para eu pensar o movimento que ele faz. Como que eu penso o movimento? Se eu sei os 2 pontos de inserção, eu encurto, aproximo aqueles 2 pontos. E é esse o movimento que aquele músculo vai ser o principal agonista. Então, peitoral maior, qual é o principal movimento dele? Adução e rotação medial do braço. Tudo bem com os termos? Adução quando eu trago para a linha média e rotação medial, peitoral, tá? Então o que vocês vão fazer? Como é que eu vou fazer a palpação? O braço em adução, o que vocês vão fazer? De 90 graus, né? Resistir o movimento de adução mais a rotação medial. Então vocês vão pedir para o paciente fazer esse movimento, o colega de vocês, vão resistir aqui e vão ficar com a mão na região de peitoral maior para perceber a palpação, ok? Tá vendo como é difícil? Vocês estão tentando fazer, só que ou você resiste ou você palpa, porque o outro braço está envolvido no movimento, tá? Vocês vão sempre palpar o músculo em repouso, então vão chegar no paciente, no colega de vocês. Nas meninas, a gente só vai conseguir acessar o peitoral maior mais aqui próximo à inserção, tá? E também, às vezes, a gente consegue acessar a borda medial dele ali no externo, tá? Então também é um ponto que a gente consegue. Vindo pela lateral do externo, a gente chega no peitoral maior. Então vocês vão, nos meninos já dá para explorar a musculatura toda por conta da glândula, né? Se ter menor, então a gente consegue ter acesso, tá? Pede o movimento, mas primeiro, palpa em repouso, percebe aquela região, o peitoral maior está mais ou menos aqui nessa área, vocês podem riscar, se lembra que a gente tem um lapisinho, né? E depois você pede o movimento e resiste, e fica com a outra mão no músculo, aí vocês vão perceber a contração da musculatura, bem evidente, tá legal? Então, peitoral maior, a gente vai fazer primeiro, vou passar 3, vocês vão fazendo a prática, eu vou passando, e depois a gente vai para o próximo grupo, pode ser assim? Depois, o peitoral menor, origem e inserção, para revisão. Lembrem aqui da questão do processo coracoide, né? Aqui também ainda está com uma origem e inserção, né? Mas a gente acabou de falar nisso. Ação, abaixar a escápula e protração. Conhece esse termo? Protração do ombro, é trazer para frente. É esse movimento que traz para frente e para baixo, tá? Então o peitoral maior faz esse movimento. Por que a gente não verifica o movimento do peitoral maior no braço? Desculpem, do menor. O maior a gente vai fazer adução e rotação interna, né? Esse é o movimento do peitoral maior. Por que o menor a gente não vai verificar aqui o movimento dele? Oi? Alguma outra suposição? Oi? Tá muito baixinho. Ele não cruza a articulação do ombro. Olha onde é que ele fica. Processo coracoide e costelas aqui. Ele não atravessa. O peitoral maior, ele vai se inserir lá no úmero. Então ele tem um movimento, tá? Então sempre também é interessante a gente ver se o músculo se ele cruza a articulação ou não. Quando ele cruza a articulação, eu consigo verificar o movimento daquele segmento. Quando ele não cruza, eu vou verificar o movimento apenas daquele segmento mais parado, vamos dizer assim, né? O que ele faz aqui do processo coracoide, ele puxa um pouco a escápula para frente e para baixo, que é esse movimento de protração, tá? Então, o peitoral menor, onde é que vocês vão palpar? Ó, com abdução, tá tranquilo? Abdução, acessar o processo coracoide, já sabem onde é que tá, já treinamos na aula passada. Testem antes para encontrar ele, né? Pela borda axilar e deslizar inferior e medialmente. Então, vocês podem fazer esse movimento de adução, achar o processo coracoide e vir pela borda, pelo lado axilar aqui do processo coracoide,
encontrar o movimento. E aí vocês podem pedir esse movimento de protração. Eu já consigo perceber o meu aqui. Tentem fazer isso. Talvez vocês consigam perceber mesmo sem resistência. Acha o processo coracoide. Às vezes ele é doidinho na hora que você palpa. Bem pontudo. Então, encontrou a clavícula, desce mais ou menos 1 a 2 dedos abaixo. Quem não está encontrando faz um movimento aqui, ó. Está muito baixo o teu, é mais pro lado e mais para cima. Achou? Deixa o dedo ali no processo coracoide, desce um pouquinho, porque ele fica para baixo, a gente viu ali, peitoral menor, e traz o ombro para frente aqui, ó. Faz esse movimento de protração. Conseguiram perceber por debaixo o tecido ficando em contração? Mais ou menos, sim ou não? Sim? Tá? Então aqui é a região de peitoral menor. Vocês vão palpar no colega em repouso e em contração, tá? Peitoral maior, peitoral menor, já falamos. Vamos ver se a gente já faz o sternocleidomastoide. Onde é que ele fica, né? Como já diz o nome, tem uma parte no externo, cleido vem de clavícula e mastoide do processo mastoide. Lembram? Lá do osso temporal. Então, externo, clavícula e processo mastoide. Ele tem duas pontas de inserção distal. Ok? O que a gente vai fazer? O que ele faz? Quando ele trabalha um lado só, porque a gente tem dos dois lados, se ele trabalha os dois lados juntos, ele vai fazer a flexão anterior da cabeça. E aí vocês vão resistir aqui na testa e o colega vai fazer o movimento, tá? E aí vocês vão poder verificar onde ele está. Quando ele trabalha sozinho, né, ele faz a inclinação da cabeça para o mesmo lado, então ele encurta aqui, puxa minha cabeça para cá, e ele ainda roda para o lado contrário. Isso é o movimento do esternocleidomastoide trabalhando unilateral. Ele inclina e roda para lá, sozinho. Certo? Então vocês podem fazer palpação com os movimentos simultâneos dos dois, flexão anterior, ou unilateral, também para vocês testarem, tá? Essa prática aqui, em particular, eu acho mais interessante fazer com o paciente deitado. Ele fica relaxado, cabeça ali, você consegue mobilizar. Então verifiquem o que vocês conseguem hoje. E na próxima aula que a gente vai estar lá, semana que vem não tem aula, né? Daqui a 15 dias que a gente vai estar lá na clínica, daí a gente faz essa prática do esternocleidomastoide de novo, com o paciente deitado nos tatames lá. Combinado? Então aqui tem as duas palpações descritas, quando ele tem ação unilateral e quando ele está em ação bilateral. E o subclávio, mais um, pode ser? 1, 2, o esternocleidomastoide que vocês vão ver se conseguem verificar assim sentado. E aí vamos fazer o subclávio para começar a primeira rodada, combinado? Então onde é que ele está? Parte superior da primeira costela KB. Aqui ele aparece um pouco, ó, aqui da clavícula. Aqui está aparecendo ele, tá? Um pedacinho. Então, primeira costela, parte superior dela. A inserção, o terço médio da face inferior da clavícula. Tem que pensar, o que quer dizer? Divide a clavícula em 3, o terço médio, então divide em 3 a parte do meio, da parte inferior da clavícula. É isso que está dizendo. Então, onde é que ele se insere? Saiu da primeira costela e vem aqui no terço médio da clavícula por baixo dela, tá? Pode chegar a se estender até aqui no processo coracoide, onde vai estar vindo o peitoral menor, os dois juntos aqui, ó. Então, onde é que eu vou colocar os dedos, gente? Clavícula, terço médio, divido em 3 partes, vocês já sabem achar a clavícula, do meio pra cá. Não vão vir aqui no comecinho da clavícula que não vai estar aqui, tá? Coloca do meio pra cá, os dedos aqui e vai solicitar o movimento. O que é? Abaixar a clavícula e o ombro, traz a clavícula em sentido medial, que a gente vai fazer um pouco de aproximação aqui. E quando fixo, eleva a primeira costela. Não é o caso de a gente trabalhar com ele fixo, né? E muito menos a gente vai conseguir perceber essa elevação da primeira costela aqui, que está muito pertinho. Tá? Então, nosso movimento vai se colocar aqui embaixo e pedir o movimento de abaixar a clavícula e o ombro. Tá? Combinado? E vocês vão ficar com o dedo ali. A contração desse músculo subclávio vai ser bem menor, bem menos perceptível do que o do peitoral maior. Concorda? Por quê?
Tamanho não. Pelo tamanho, a gente está palpando um músculo que é o cordãozinho aqui. E a gente está palpando um outro músculo, o peitoral maior, que é uma área bem maior, né? Certo? Então isso vocês vão ir percebendo aos poucos, pela prática. Tá legal? Começamos então. Peitoral maior, peitoral menor, tentativa de esternocleidomastoide, pelo menos com a parte unilateral, e subclássico. Tá? Vamos trabalhar em duplas ou trios no máximo, todo mundo praticando, e eu vou passando aí para ver vocês e ajudar. Ombro de fora, quem está de top pode ficar. Obrigada. Alguém não assinou